Ninguém na fazenda entendia por que o patrão tinha aceitado aquela moça magra e simples para cuidar do filho dele. Ele tá louco, diziam os trabalhadores. Ela não aguenta nem 3 dias, riam as cozinheiras. Mas havia algo que ninguém sabia sobre Rosa, algo que ela nunca tinha contado para ninguém. E quando a verdade veio à tona, todos que riram dela tiveram que engolir cada palavra de desprezo. O ônibus velho sacudiu pela última vez antes de parar na estrada de terra batida. A poeira subiu em nuvens alaranjadas, cobrindo tudo ao redor com uma fina camada que parecia sufocar até o ar. Rosa Maria desceu devagar, apertando contra o peito uma trouxa de pano amarrada com barbante. Era tudo o que ela tinha no mundo. 19 anos de vida, mas parecia carregar o cansaço de alguém que já tinha vivido o dobro. Seus olhos castanhos escuros escondiam uma tristeza antiga, daquelas que não vêm de um golpe só, mas de pequenas feridas que vão se acumulando ao longo dos anos, como goteiras que furam a madeira devagar. Ela vestia um vestido simples de algodão desbotado, remendado nos cotovelos, largo demais para seu corpo magro. Os cabelos pretos estavam presos num coque baixo, amarrados com um pedaço de fita vermelha gasta. Rosa não era bonita pelos padrões que todos conheciam. Não tinha o rosto redondo e corado das moças que apareciam nas revistas da cidade. Era pálida demais, magra demais, silenciosa demais, e todo mundo sempre fazia questão de lembrá-la disso. Desde pequena, Rosa ouviu que não servia para muita coisa. Quando a mãe morreu de febre, ela tinha apenas 7 anos. O pai sumiu logo depois, dizendo que ia buscar trabalho em outra cidade e nunca mais voltou. Rosa foi criada pelas tias, 3 irmãs solteiras, que moravam numa casa apertada nos fundos da igreja. Elas a acolheram porque era obrigação cristã, mas nunca deixaram de deixar claro que ela era um peso. Menina sem sorte, diziam. Nasceu para sofrer. Rosa cresceu ouvindo que era feia, que era fraca, que nunca ia arranjar marido, que o melhor que poderia fazer era aprender a servir e agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Ela aprendeu a cozinhar mexendo panelas pesadas em fogão a lenha desde os 9 anos. Aprendeu a costurar bordando toalhas de altar até os dedos sangrarem. Aprendeu a lavar roupa esfregando no tanque até as mãos ficarem em carne viva. E aprendeu, acima de tudo, a não reclamar, porque reclamar só piorava as coisas. Quando a última tia morreu, há 3 meses, Rosa ficou completamente sozinha. A casa foi vendida para pagar dívidas. Os parentes distantes não quiseram saber dela. Rosa ficou na rua, dormindo nos bancos da praça, comendo restos que os donos das vendas davam por pena. Até que uma senhora idosa que frequentava a igreja lembrou que conhecia alguém que precisava de uma cozinheira. Um fazendeiro viúvo, longe dali, com um bebê pequeno e nenhuma mulher para cuidar da casa. Rosa aceitou sem pensar 2 vezes. Não importava onde fosse, não importava o que tivesse que fazer. Qualquer coisa era melhor do que continuar dormindo ao relento, sentindo o olhar de pena e desprezo das pessoas que passavam. Ela pegou o ônibus no amanhecer, levando apenas a trouxa de roupas e uma carta de recomendação escrita pela senhora da igreja. A carta estava manchada de suor e dobrada tantas vezes que os vincos pareciam rasgos. Agora, parada na beira daquela estrada empoeirada, Rosa olhava para a fazenda à distância. Era uma propriedade grande, com cercas de madeira se estendendo até onde a vista alcançava. Os cafezais cobriam as colinas como um manto verde escuro, ondulando suavemente com a brisa da tarde. A casa principal era de madeira pintada de branco, com um telhado de telhas vermelhas e uma varanda larga na frente. Ao redor havia outras construções menores, galpões, currais, uma tulha de café. O cheiro de terra molhada e café maduro flutuava no ar, misturado ao som distante de galinhas cacarejando.
Rosa começou a caminhar pela estrada de terra, os pés descalços afundando na poeira quente. Ela não tinha sapatos há semanas. As tias nunca tinham dinheiro sobrando para comprar calçados novos, e os que ela tinha se desfizeram de tanto uso. Seus pés estavam calejados, rachados, mas ela nem sentia mais dor. Era como se o corpo tivesse desistido de reclamar. Se você está chegando agora e ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal. É assim que conseguimos trazer histórias que tocam o coração e fazem pensar na vida. E escreve nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Quando Rosa chegou perto da casa, viu um homem sentado nos degraus da varanda. Ele estava curvado para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o chapéu de palha cobrindo o rosto. Mesmo de longe, dava para perceber que era alguém carregado de cansaço. Um cansaço diferente, não de corpo, mas de alma. Rosa parou a alguns metros de distância, sem saber se deveria falar ou esperar. Mas antes que ela decidisse, um choro agudo cortou o silêncio. Um bebê, chorando com aquela urgência desesperada que só as crianças pequenas têm. O homem levantou a cabeça devagar, como se até esse movimento fosse pesado demais. Ele olhou para Rosa sem dizer nada, apenas estudando ela com olhos cansados. Era um homem alto, de ombros largos, pele queimada pelo sol. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velho. Tinha a barba por fazer, o rosto marcado por rugas que vinham da preocupação, não da idade. As mãos eram grandes, calejadas, as unhas sujas de terra. Rosa respirou fundo e deu um passo à frente. O choro do bebê continuava, cada vez mais alto, cada vez mais desesperado. Ela apertou a trouxa contra o peito e falou, a voz saindo mais firme do que ela esperava. Seu Carlos Alberto? Ela perguntou. A dona Teresa da igreja mandou uma carta. Eu vim para a vaga de cozinheira. O homem não respondeu imediatamente. Ele olhou para a trouxa que Rosa carregava, para os pés descalços dela, para o vestido remendado. Então, desviou o olhar, como se não quisesse que ela visse o que ele estava pensando. O bebê chorou mais alto. Rosa ficou parada sem saber o que fazer. O choro do bebê ecoava pela casa vazia como um pedido de socorro que ninguém atendia. Seu Carlos finalmente se levantou lento, como se carregar o próprio peso fosse um sacrifício. Ele tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos escuros desgrenhados e olhou para Rosa com uma expressão que misturava cansaço e algo parecido com vergonha. A carta, ele disse, estendendo a mão. Rosa entregou o papel amassado. Ele abriu, leu rapidamente, dobrou de novo. O bebê continuava chorando lá dentro e cada segundo que passava parecia aumentar a angústia daquele som. Seu Carlos suspirou fundo, guardou a carta no bolso da camisa e olhou para Rosa de novo. Você sabe cozinhar? Sei, senhor. Cozinho desde criança. Sabe cuidar de bebê? Rosa hesitou. Ela nunca tinha cuidado de um bebê de verdade, mas tinha ajudado as tias a cuidar de crianças da vizinhança algumas vezes. Tinha embalado bebês no colo, dado mamadeira, trocado fraldas. Não era experiência de mãe, mas era mais do que nada. Sei, senhor, ela respondeu. Seu Carlos estudou o rosto dela por um momento longo. Rosa sustentou o olhar, mesmo sentindo as pernas tremerem. Ela não podia deixar aquele homem dizer não. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém no mundo. Se ele mandasse ela embora, ela ia ter que voltar para aquela praça fria, para aqueles bancos duros, para aquela vida sem futuro. O choro do bebê ficou ainda mais desesperado. Entre, seu Carlos disse finalmente, virando as costas e subindo os degraus da varanda. Rosa seguiu apertando a trouxa contra o peito. Por dentro da casa, o cheiro de mofo e abandono era forte. A sala principal tinha móveis cobertos de poeira, cortinas fechadas, chão de tábuas corridas que rangiam a cada passo.
Não havia flores, não havia toalhas limpas nas mesas, não havia nada que indicasse que uma mulher morava ali. Tudo parecia congelado no tempo, como se a casa inteira tivesse desistido de viver no mesmo dia em que a dona tinha partido. Seu Carlos atravessou a sala e foi direto para um dos quartos no fundo. Rosa o seguiu. Quando ele abriu a porta, ela viu um berço de madeira simples, pintado de branco descascado, e dentro dele, um bebê muito pequeno, enrolado em coeiros sujos, o rostinho vermelho de tanto chorar. A criança devia ter uns 5 meses, talvez 6. Estava magra demais, os olhinhos inchados, a boquinha aberta num choro que já não tinha mais força. Rosa sentiu o coração apertar. Ela largou a trouxa no chão e foi até o berço sem pedir permissão. Pegou o bebê no colo com cuidado, sentindo o corpinho quente e trêmulo. A criança continuou chorando por alguns segundos, mas aos poucos foi se acalmando, como se o simples gesto de ser segurada já fosse um alívio. Ele tá com fome, Rosa disse baixinho, balançando o bebê devagar. E a fralda tá suja, faz tempo que ninguém cuida dele direito. Seu Carlos ficou parado na porta, olhando para o chão. Não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita em tudo ao redor. No berço sujo, nas roupas amontoadas num canto, no cheiro azedo que vinha das fraldas largadas num balde sem tampa. Onde está a cozinha? Rosa perguntou. Nos fundos. Rosa saiu do quarto com o bebê no colo, atravessou a sala e encontrou a cozinha. Era um cômodo grande, com fogão a lenha, uma mesa comprida de madeira manchada, prateleiras cheias de panelas velhas e potes vazios. Tudo coberto de poeira e descuido. Rosa olhou ao redor, procurando. Encontrou uma lata de leite em pó num armário, uma mamadeira suja na pia, panos que poderiam servir de fralda limpa num cesto. Ela ajeitou o bebê numa cadeira improvisada com almofadas, acendeu o fogo no fogão, ferveu água, lavou a mamadeira, preparou o leite. Enquanto esperava esfriar, pegou o bebê de novo, tirou a fralda suja, limpou com um pano úmido, colocou uma fralda limpa amarrada com cuidado. O menino já não chorava mais. Apenas olhava para Rosa com aqueles olhos grandes e cansados, como se estivesse estudando aquele rosto novo. Quando o leite ficou morno, Rosa sentou numa cadeira e deu a mamadeira para o bebê. Ele sugou com fome, desesperado, as mãozinhas pequenas agarrando o vidro. Rosa olhou para aquele rostinho e sentiu algo estranho se mexer dentro do peito. Algo antigo, esquecido, um instinto que ela nem sabia que tinha. Seu Carlos apareceu na porta da cozinha. Ficou parado ali, observando. Não disse nada. Apenas olhou para Rosa, alimentando o filho dele, e algo no rosto dele mudou. Não era gratidão, não era alívio. Era algo mais profundo, mais confuso. Como se ele estivesse vendo algo que o assustava e confortava ao mesmo tempo. Quando o bebê terminou de mamar, Rosa o colocou no ombro e bateu de leve nas costas, até ele arrotar. Depois, embalou até os olhinhos fecharem cansados. Só então ela olhou para seu Carlos. Ele precisa de banho, de roupa limpa e de um lugar arrumado para dormir, ela disse com firmeza. E a casa inteira precisa de limpeza. Seu Carlos assentiu devagar. Você fica no quarto dos fundos, lá atrás da cozinha. Tem uma cama, um armário. E o senhor, vai me pagar quanto? Comida, teto e um salário no fim do mês. O suficiente para você juntar e comprar o que precisar. Rosa olhou para o bebê dormindo em seus braços. Olhou para a cozinha suja. Olhou para aquele homem de ombros caídos e olhos vazios. E então, com a voz firme, disse as palavras que mudariam tudo. Ninguém quer uma moça simples, senhor, mas eu posso cuidar do bebê. Seu Carlos a encarou por um momento longo. Então, sem sorrir, sem agradecer, ele apenas disse: então fique. E Rosa ficou. Mas o que ela não sabia é que aquela decisão simples iria transformar não só a vida dela, mas a de todos naquela fazenda.
E a verdade que Rosa escondia dentro de si estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. Os primeiros dias de Rosa na fazenda foram mais difíceis do que ela imaginava. Não por causa do trabalho. Ela estava acostumada a trabalhar duro, mas por causa dos olhares. Os trabalhadores da fazenda não escondiam o desprezo. Quando Rosa atravessava o terreiro para buscar água no poço, os peões paravam o que estavam fazendo e olhavam. Não olhavam com interesse ou curiosidade. Olhavam com deboche. "Olha lá a nova cozinheira", um deles dizia, alto o suficiente para Rosa ouvir. "Magra que nem um graveto. Será que ela consegue nem levantar uma panela?" Os outros riam. "O patrão tá ficando doido mesmo", outro completava. "Contratar uma moça dessas para cuidar do menino. Ela não deve ter nem força para carregar a criança." Rosa fingia que não ouvia. Enchia o balde de água, voltava para a cozinha com a cabeça baixa e continuava o trabalho. Mas as palavras doíam. Sempre doíam. Não importava quantas vezes ela já tivesse ouvido coisas parecidas na vida, ainda doía como se fosse a primeira vez. As duas cozinheiras que trabalhavam na fazenda eram ainda piores. Dona Aparecida e Dona Lourdes, duas mulheres gordas de meia-idade que cuidavam da comida dos trabalhadores, fizeram questão de deixar claro que Rosa não era bem-vinda. "Então você é a moça que vai cuidar da casa grande", Dona Aparecida disse no primeiro dia, olhando Rosa de cima a baixo. "Coitada! 3 dias eu dou 3 dias para ela desistir e ir embora. Se durar isso tudo", Dona Lourdes respondeu rindo. "Olha o tamanho dela. Parece que vai quebrar no meio." Rosa não respondeu. Apenas pegou a farinha que precisava e voltou para a cozinha da casa grande. Lá dentro, longe dos olhares, ela podia respirar. Lá dentro, ela tinha o bebê. E o bebê não julgava. O bebê apenas precisava. Rosa descobriu que o nome do menino era Pedro. Pedro Alberto. Filho de seu Carlos e da falecida esposa, Dona Helena, que tinha morrido no parto. Ninguém falava muito sobre ela, mas Rosa via os sinais por toda a casa. Um retrato na parede da sala, uma mulher bonita de cabelos longos e sorriso suave. Um vestido esquecido no armário, um pente de madeira na cômoda, fantasmas silenciosos de uma vida que não existia mais. Rosa acordava antes do sol nascer. Acendia o fogo no fogão, esquentava a água, preparava o mingau de aveia para o bebê. Enquanto o mingau esfriava, ela ia até o quarto buscar Pedro. O menino já estava acordado, olhando para o teto, quietinho. Quando via Rosa, abria um sorrisinho banguela que fazia o coração dela derreter. "Bom dia, meu anjinho", Rosa sussurrava, pegando ele no colo. "Vamos tomar café?" Ela trocava a fralda, lavava o rostinho dele com um pano úmido morno, vestia uma roupinha limpa. Depois sentava na cadeira da cozinha e dava o mingau com paciência, colher por colher, limpando a boquinha dele quando a comida escorria. Pedro comia devagar, mas comia. E a cada dia que passava, Rosa percebia que ele estava ficando mais gordinho, mais corado, mais vivo. Depois de alimentar Pedro, Rosa o colocava num cercadinho improvisado perto da janela da cozinha, onde ele podia ver a luz do sol e ouvir os sons da fazenda. Então, ela começava a trabalhar. Varria a casa inteira, tirava a poeira dos móveis, lavava a louça acumulada, esfregava o chão de tábuas até brilhar. Preparava o almoço para seu Carlos, uma comida simples, mas bem feita. Arroz, feijão, carne com batatas, couve refogada. Deixava tudo pronto na mesa antes de meio-dia, coberto com um pano para não esfriar. Seu Carlos nunca comia na hora. Ele voltava da lavoura tarde, quando a comida já estava morna. Comia sozinho, em silêncio, enquanto Rosa ficava na cozinha com Pedro. Ele nunca agradecia, nunca elogiava, apenas comia, lavava o prato e voltava para o trabalho. Mas Rosa percebeu que ele sempre comia tudo, nunca deixava sobras. À tarde, Rosa lavava as roupas de Pedro no tanque, torcia, estendia no varal.
Depois preparava o jantar, dava banho no bebê, colocava ele para dormir cantando baixinho aquelas cantigas de roda que aprendeu na infância. Pedro dormia fácil nos braços dela, como se finalmente tivesse encontrado paz. À noite, Rosa sentava na cadeira da cozinha com uma cesta de costura e remendava as roupinhas de Pedro, bordava fraldas novas, consertava lençóis rasgados. Trabalhava até os olhos arderem de cansaço, até as mãos doerem. Então ia para seu quartinho nos fundos, deitava na cama estreita e dormia pesado, exausta, para acordar de novo antes do sol e recomeçar tudo. As semanas foram passando. Rosa continuava trabalhando em silêncio, ignorando os olhares de desprezo, as risadas maldosas, os comentários cruéis. Mas algo estava mudando. Pedro estava diferente. Ele que antes chorava o tempo todo, agora sorria. Ele que estava magro e pálido, agora tinha bochechas rechonchudas e a pele corada. Ele que parecia doente, agora brincava, balbuciava, se mexia cheio de vida. E seu Carlos percebeu. Uma manhã, Rosa estava na cozinha preparando o café quando ouviu passos. Virou e viu seu Carlos parado na porta, olhando para Pedro no cercadinho. O bebê estava brincando com um boneco de pano que Rosa tinha costurado, rindo sozinho, feliz. Seu Carlos ficou ali, apenas observando, e Rosa viu algo que nunca tinha visto antes no rosto dele. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Ele não disse nada. Apenas olhou para Rosa por um segundo, assentiu com a cabeça e saiu. Mas aquele gesto simples significou mais do que 1000 palavras. Era reconhecimento, era respeito. Era o começo de algo que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Naquela tarde, quando Rosa foi buscar água no poço, um dos peões que sempre zombava dela parou de trabalhar e olhou. Mas dessa vez, o olhar era diferente. Não era deboche, era curiosidade. "O menino tá bonito", ele disse. "Gordo, saudável. Faz tempo que não via ele assim." Rosa não respondeu. Apenas assentiu, encheu o balde e voltou para a cozinha. Mas pela primeira vez desde que chegara ali, ela sentiu algo diferente no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era algo parecido com esperança. Contudo, Rosa ainda carregava um peso que ninguém sabia. Um segredo trancado no fundo da alma, uma verdade que ela nunca contara para ninguém. E essa verdade estava prestes a mudar tudo. O inverno chegou com um frio cortante que entrava pelos vãos das janelas e fazia o chão de madeira ranger ainda mais à noite. Rosa acordava no escuro, tremendo embaixo da coberta fina, e a primeira coisa que fazia era ir até o quarto de Pedro para verificar se ele estava bem agasalhado. O bebê dormia tranquilo, enrolado nos cobertores que Rosa lavava e dobrava com cuidado todo dia. Ela ficava ali alguns segundos, apenas olhando ele respirar, o peitinho subindo e descendo no ritmo calmo do sono. Aquele menino tinha se tornado a razão dela acordar todo dia, a razão de aguentar tudo, porque aguentar estava ficando cada vez mais difícil. Os comentários maldosos continuavam, mas agora vinham com outra camada de crueldade. Rosa ouvia as cozinheiras falando enquanto lavava roupa no tanque, achando que ela não escutava. "Ela acha que é especial porque o patrão deixou ela cuidar do menino", Dona Aparecida dizia. "Mas é só conveniência, qualquer uma serviria." "Pois é", Dona Lourdes concordava. Ele não ia querer uma mulher feia e pobre dessas por outro motivo. "É só mão de obra barata." Rosa esfregava as roupas com mais força, as mãos geladas na água fria, os olhos ardendo. Ela queria gritar que não era verdade, que ela não era só mão de obra, que ela amava aquele bebê de verdade, que cuidava dele como se fosse filho do próprio coração. Mas ela não gritava, apenas engolia o choro e continuava trabalhando. Uma tarde, Rosa estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu vozes alteradas vindo da varanda. Ela parou o que estava fazendo e ficou prestando atenção.
Era seu Carlos conversando com alguém. Carlos, você precisa pensar melhor nisso, uma voz de homem dizia. Aquela moça é estranha, quieta demais. Ninguém sabe nada sobre ela. De onde ela veio, quem é a família dela. Ela cuida bem do meu filho, seu Carlos respondeu, a voz baixa, mas firme. É o que importa. Mas você não acha esquisito uma moça sem família, sem nada, aparecer do nada e se oferecendo para cuidar de um bebê? E se ela tiver más intenções? E se ela quiser dar um golpe em você? Rosa sentiu o sangue gelar. Quem estava dizendo aquilo? Por que estavam plantando dúvida na cabeça de seu Carlos? Antônio, eu agradeço sua preocupação, seu Carlos disse. E Rosa percebeu que era o capataz da fazenda, seu Antônio. Um homem mais velho de bigode grisalho, que sempre olhava Rosa com desconfiança. Mas eu sei o que estou fazendo. Rosa fica. Houve um silêncio. Depois seu Antônio falou de novo, mais baixo dessa vez. Você está se apegando, Carlos. Toma cuidado. Mulher pobre e sozinha no mundo sempre quer alguma coisa. Rosa encostou na parede, o coração batendo rápido. Então era isso. As pessoas achavam que ela estava tentando se aproveitar de seu Carlos. Achavam que ela tinha interesse nele, no dinheiro dele, na fazenda. Como se ela fosse capaz de uma coisa dessas. Como se ela não estivesse ali apenas porque não tinha mais nenhum lugar no mundo para ir. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto escuro, pensando. Será que seu Carlos também achava isso? Será que ele achava que ela queria alguma coisa além de um teto e comida? A ideia a deixava desesperada. Ela não podia perder aquele emprego. Não podia perder Pedro. Aquele bebê tinha se tornado tudo para ela. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Rosa percebeu que seu Carlos estava mais distante. Ele mal olhava para ela quando entrava na cozinha. Não falava nada além do estritamente necessário. Rosa sentia o peso daquela desconfiança como uma pedra no peito. Se você está acompanhando essa história e está sentindo cada emoção com a Rosa, clica em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente esse trabalho. Esse gesto pequeno faz toda a diferença para a gente continuar trazendo histórias que tocam a alma. Uma manhã, Rosa estava dando mingau para Pedro quando seu Carlos entrou na cozinha. Ela olhou para ele, esperando que ele fosse embora como sempre. Mas ele ficou ali parado, como se quisesse dizer alguma coisa. Rosa, ele disse finalmente. Ela se virou, o coração disparado. Sim, senhor. Você tem família em algum lugar? A pergunta pegou Rosa desprevenida. Ela engoliu seco. Não, senhor. Não tenho ninguém. Ninguém mesmo. Nem primo, tio, nada. Ninguém que se importe comigo, senhor. Seu Carlos ficou olhando para ela, como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não. Então, ele perguntou a coisa que Rosa mais temia. Por que você aceitou vir para cá? Uma moça jovem, sozinha, vir para uma fazenda no meio do nada cuidar do filho de um estranho? Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela podia mentir, podia inventar uma história bonita, mas estava cansada de mentir, cansada de esconder. Então ela disse a verdade. Porque eu não tinha para onde ir, senhor. Porque eu estava dormindo na rua. Porque eu estava morrendo de fome. E porque quando a dona Teresa me falou desse emprego, eu vi uma chance de ter um teto, comida e um propósito. Eu não vim aqui porque quero alguma coisa do senhor. Vim porque eu não tinha mais nada. E o Pedro... A voz dela falhou. O Pedro me deu uma razão para viver de novo. Seu Carlos ficou em silêncio. Rosa limpou as lágrimas com as costas da mão, envergonhada. Pedro esticou os bracinhos para ela, sentindo que algo estava errado. Rosa o pegou no colo e o apertou contra o peito, escondendo o rosto nos cabelinhos macios dele. Me desculpe, senhor, ela sussurrou. Se o senhor quer que eu vá embora, eu vou. Mas, por favor, me dê só mais alguns dias para achar outro lugar.
Seu Carlos não disse nada por um longo momento. Então ele deu um passo à frente e fez algo que Rosa nunca esperava. Ele colocou a mão no ombro dela, um toque leve, hesitante. "Você não vai embora", ele disse baixinho. "Você fica." Rosa levantou o olhar, os olhos ainda molhados. Seu Carlos estava olhando para ela de um jeito diferente, não com desconfiança, não com pena, mas com algo que parecia respeito. "Eu vejo como você cuida do meu filho", ele continuou. "Eu vejo o quanto ele mudou desde que você chegou. Você não está aqui por interesse. Você está aqui porque tem um coração bom, e eu sou grato por isso." Pela primeira vez desde que chegara na fazenda, Rosa sentiu algo se quebrar dentro dela, não de dor, mas de alívio, como se um peso gigante tivesse sido tirado dos ombros. Ela a sentiu incapaz de falar. Seu Carlos tirou a mão do ombro dela e saiu da cozinha. Rosa ficou ali, segurando Pedro, as lágrimas escorrendo em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, ela deixou as lágrimas caírem sem sentir vergonha. Mas o que Rosa não sabia é que seu Carlos também escondia algo. Uma dor que ele carregava desde o dia em que a esposa morrera. E essa dor estava prestes a vir à tona de uma forma que mudaria tudo entre eles. A primavera chegou trazendo flores silvestres nos campos e um calor suave que fazia a roupa secar mais rápido no varal. Rosa abria as janelas da casa grande de manhã cedo e deixava o ar fresco entrar, levando embora o cheiro de mofo que antes dominava cada cômodo. A casa estava diferente agora. As cortinas tinham sido lavadas e estavam brancas de novo. O chão brilhava de tão limpo. Havia um vasinho com flores do campo na mesa da sala. Pequenas mudanças, mas que transformavam tudo. Pedro estava com 8 meses agora e começando a engatinhar. Rosa colocava cobertores no chão da sala e deixava ele explorar, sempre de olho para que não se machucasse. O menino era curioso, pegava tudo que via pela frente, levava à boca, dava risadinhas quando Rosa corria para tirar. Era uma alegria que Rosa nunca tinha experimentado antes. Uma alegria que vinha de cuidar, de proteger, de ver alguém crescer por causa do seu trabalho. As cozinheiras da fazenda pararam de fazer comentários maldosos. Não porque tinham mudado de ideia sobre Rosa, mas porque não podiam negar o óbvio. A casa grande estava impecável. O bebê estava saudável e feliz. E seu Carlos parecia menos sobrecarregado. Rosa ouvia Dona Aparecida comentar com Dona Lourdes enquanto descascavam batatas. "Eu admito que a moça é trabalhadora", Dona Aparecida dizia, quase a contragosto. "A casa nunca esteve tão arrumada." "É", Dona Lourdes concordava. "E o menino parece outro. Gordinho, sorridente, ela tem jeito com criança." Rosa não demonstrava que ouvia, mas por dentro sentia uma pequena vitória. Não era amor, nem aceitação completa, mas era reconhecimento. E por enquanto, isso bastava. Uma tarde, Rosa estava na cozinha preparando um bolo de fubá quando seu Carlos entrou. Ele parou na porta, apenas observando. Rosa percebeu a presença dele, mas continuou trabalhando, mexendo a massa com a colher de pau. "Rosa", ele disse. Ela se virou. "Sim, senhor. Tem uma festa na cidade daqui a 2 semanas, festa de São João. Todo mundo vai." Rosa assentiu, sem entender onde ele queria chegar. "Eu queria que você fosse também", ele continuou. "Com o Pedro." Rosa piscou, surpresa. "Eu, senhor?" "Sim, você trabalha muito. Merece sair um pouco. E o Pedro vai gostar de ver as bandeirinhas, as fogueiras." Rosa não sabia o que dizer. Ir para uma festa? Com o patrão? Com o bebê? Ela nunca tinha ido a uma festa na vida. As tias achavam que festas eram coisa de gente perdida. "Mas, senhor", ela disse hesitante, "eu não tenho roupa para festa. Só tenho esse vestido que uso todo dia." Seu Carlos olhou para ela por um momento. Então ele falou algo que deixou Rosa sem palavras. "Venha comigo." Ele saiu da cozinha e Rosa o seguiu confusa. Ele foi até um dos quartos que ficavam sempre fechados, o quarto que tinha sido da esposa dele.
Abriu a porta. Rosa nunca tinha entrado ali. O cômodo cheirava a naftalina e lembrança. Havia uma cama de casal coberta com uma colcha de retalhos, uma cômoda de madeira escura, um armário grande. Seu Carlos foi até o armário e abriu. Lá dentro, Rosa viu vestidos pendurados, todos bem cuidados, protegidos com capas de pano. Ele puxou um. Era um vestido de chitão florido, com flores pequenas vermelhas e brancas sobre fundo azul. Um vestido bonito, do tipo que mulheres usavam em festas na cidade. Era da Helena, ele disse, a voz baixa. Ela era mais ou menos do seu tamanho. Talvez precise ajustar um pouco, mas acho que serve. Rosa olhou para o vestido, depois para seu Carlos. Senhor, eu não posso. Era da sua esposa. Ela não vai usar mais, ele disse, e havia uma dor na voz dele que Rosa reconheceu. Era a dor de quem perdeu alguém e está tentando seguir em frente, mas não sabe como. E eu acho que ela gostaria que outra pessoa usasse. Alguém que cuida do filho dela com tanto carinho. Rosa estendeu a mão e tocou o tecido. Era macio, bem conservado. Um vestido bonito demais para alguém como ela. Mas a forma como seu Carlos olhava para ela, esperando, fez Rosa perceber que aquilo era mais do que um simples gesto. Era uma ponte. Era ele dizendo que ela fazia parte daquela casa agora, que ela importava. Obrigada, senhor, ela disse baixinho. Seu Carlos assentiu e saiu do quarto, deixando Rosa sozinha com o vestido nas mãos. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Rosa levou o vestido para seu quarto. Experimentou na frente do pequeno espelho rachado que tinha na parede. O vestido era um pouco largo na cintura e comprido demais, mas nada que ela não pudesse consertar. Rosa pegou a cesta de costura e começou a trabalhar. Ajustou a cintura, encurtou a barra, consertou um botão que estava frouxo. Trabalhou até tarde, à luz de uma vela, os dedos hábeis fazendo pontos pequenos e firmes. Quando terminou, experimentou de novo. O vestido agora caía perfeito no corpo dela. Rosa se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Ela parecia diferente. Não mais bonita. Ela nunca seria bonita, mas diferente. Parecia alguém que tinha valor, alguém que merecia usar um vestido de festa. As 2 semanas passaram rápido. No dia da festa de São João, Rosa acordou cedo como sempre, mas com um frio na barriga que não era de medo, era de expectativa. Ela cuidou de Pedro, deu banho nele, vestiu a roupinha mais bonita que ele tinha, uma camisa branquinha e uma calça de linho que Rosa tinha passado com cuidado. Depois se arrumou, tomou banho, lavou o cabelo, deixou secar ao sol. Penteou os fios pretos e prendeu com um grampo que tinha pertencido à mãe dela, uma das poucas coisas que guardara. Vestiu o vestido de chitão, calçou as sandálias simples que tinha conseguido comprar com o primeiro salário. Quando saiu do quarto e entrou na cozinha com Pedro no colo, seu Carlos estava lá, esperando. Ele estava diferente também. Tinha feito a barba, cortado o cabelo, vestia uma camisa limpa e uma calça de tecido bom. Quando ele viu Rosa, parou. Ficou olhando sem dizer nada, mas os olhos dele diziam tudo. Você está bonita, ele disse finalmente. Rosa sentiu o rosto esquentar. Obrigada, senhor. Eles foram para a cidade na caminhonete velha da fazenda. Rosa sentou no banco do passageiro com Pedro no colo, olhando pela janela enquanto a estrada de terra passava. Quando chegaram na praça da cidade, já estava cheia de gente. Tinha bandeirinhas coloridas penduradas entre os postes, barraquinhas vendendo milho cozido, paçoca, quentão. Uma fogueira grande queimava no centro da praça. Tinha música tocando, sanfona e zabumba, e gente dançando em roda. Rosa desceu da caminhonete, ajeitando Pedro no quadril. As pessoas olhavam. Algumas cumprimentavam seu Carlos, outras apenas observavam Rosa com curiosidade. Mas Rosa não se encolheu. Ela ergueu o queixo e andou ao lado de seu Carlos, carregando Pedro com orgulho. E pela primeira vez na vida, Rosa se sentiu vista.
não com desprezo ou pena, mas com respeito, como se ela finalmente tivesse encontrado um lugar onde pertencer. Mas Rosa não sabia que aquela noite mudaria tudo, e que o segredo que ela carregava estava prestes a ser revelado. A festa estava no auge quando Rosa percebeu que as pessoas olhavam para ela de forma diferente. Não era desprezo, era curiosidade misturada com algo que parecia admiração. Ela estava sentada num banco de praça, com Pedro no colo, quando duas senhoras se aproximaram. "Você é a moça que cuida do filho do seu Carlos, né?" Uma delas perguntou sorrindo. Rosa assentiu, tensa. "Sim, senhora." "Que gracinha esse menino," a outra disse, fazendo carinho na bochecha de Pedro. "Tá gordo, saudável, você cuida muito bem dele." "Obrigada," Rosa respondeu surpresa. "Depois que a pobre Helena morreu, a gente ficou preocupado com a criança," a primeira senhora continuou. "O Carlos estava perdido, coitado. Mas parece que agora a casa tem vida de novo. É você que está cuidando de tudo, né?" Rosa não sabia o que dizer, apenas assentiu. As senhoras sorriram e se afastaram, mas outras pessoas vieram conversar. Perguntaram sobre Pedro, sobre a fazenda, sobre como Rosa tinha chegado ali. Ela respondia com poucas palavras, ainda desconfiada, mas percebendo que as pessoas eram sinceras. Não estavam julgando, estavam reconhecendo. Seu Carlos apareceu com 2 copos de quentão, ofereceu um para Rosa. Ela pegou, sentindo o calor da bebida aquecer as mãos frias. "Você está se saindo bem," ele disse, sentando ao lado dela. "As pessoas são gentis," Rosa respondeu, "porque você merece gentileza." Rosa olhou para ele, surpresa com a sinceridade na voz. Seu Carlos estava olhando para a fogueira, o rosto iluminado pelas chamas, mas havia algo diferente na expressão dele. Algo mais leve, menos carregado. "Sabe, Rosa," ele disse depois de um tempo, "eu queria te agradecer." "Por quê, senhor?" "Por ter ficado, por cuidar do Pedro, por ter trazido vida de volta para minha casa." Rosa sentiu os olhos arderem. "Eu que agradeço, senhor. O senhor me deu um lugar quando eu não tinha nada." Eles ficaram ali, lado a lado, olhando as pessoas dançarem ao redor da fogueira. Pedro adormeceu no colo de Rosa, cansado de tanta novidade. E naquele momento, Rosa sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Paz, pertencimento. Como se finalmente tivesse encontrado um lar. Mas a paz durou pouco. Quando voltaram para a fazenda naquela noite, Rosa colocou Pedro para dormir e foi para seu quarto. Deitou na cama, mas não conseguia dormir. Ficou pensando em tudo o que tinha acontecido, nas pessoas que tinham sido gentis, no jeito que seu Carlos tinha olhado para ela, no vestido que tinha usado, que pertencia a uma mulher morta. E foi então que a culpa veio. Uma culpa pesada, sufocante. Rosa sentou na cama, abraçando os joelhos, e deixou as lágrimas caírem. Porque ela tinha mentido. Não completamente, mas tinha escondido a verdade. E agora, quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava contar. O segredo que Rosa guardava era simples e, ao mesmo tempo, devastador. Ela não era só uma moça sem família, sem sorte, sem futuro. Rosa tinha perdido um bebê. Há um ano atrás, quando ainda morava com as tias, ela tinha engravidado. O pai era um rapaz da cidade que tinha prometido casar com ela e depois desapareceu quando soube da gravidez. Rosa escondeu a barriga o quanto pôde, mas as tias descobriram. A vergonha foi terrível. Elas a trancaram em casa, esconderam dela da vizinhança. Rosa teve o bebê sozinha, no quarto dos fundos, com apenas uma parteira que as tias chamaram em segredo. Era uma menina, pequena, frágil, mas viva. Rosa a segurou nos braços por apenas algumas horas. A menina não chorou, não respirou direito e antes do sol nascer, ela tinha partido. As tias enterraram a criança num canto do cemitério, sem nome, sem cruz, e disseram para Rosa nunca contar para ninguém, nunca admitir o que tinha acontecido,
porque moça que engravida sem casar não tem futuro, não tem valor, não tem nada. Rosa carregou aquela dor em silêncio, carregou a culpa, a vergonha, o vazio de ter perdido uma filha que ninguém sabia que existiu. E quando veio para a fazenda, quando pegou Pedro pela primeira vez nos braços, aquele vazio começou a ser preenchido. Ela cuidava daquele bebê como se fosse dela, como se fosse a segunda chance que o universo tinha dado. Mas ela nunca contou para ninguém, nunca admitiu que sabia cuidar de bebê porque tinha tido um, que tinha leite no peito quando chegou. Que a primeira vez que amamentou Pedro, às escondidas, foi porque seu corpo ainda lembrava o que era ser mãe. E agora a culpa estava matando ela, porque seu Carlos confiava nela, Pedro amava ela, as pessoas da cidade respeitavam ela, mas tudo era baseado numa mentira, numa meia-verdade que Rosa escondia porque tinha medo, medo de ser julgada, medo de perder tudo de novo. Naquela noite, Rosa tomou uma decisão. Ela não podia continuar assim. Não era justo com seu Carlos, não era justo com Pedro. Ela tinha que ir embora antes que a verdade viesse à tona e destruísse tudo. Na manhã seguinte, Rosa acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela preparou o café como sempre, cuidou de Pedro, arrumou a casa. Mas quando seu Carlos saiu para a lavoura, ela pegou sua trouxa velha e começou a arrumar suas coisas. Não tinha muito. As mesmas roupas com que tinha chegado, agora mais limpas e remendadas. O grampo da mãe, o vestido de chitão, cuidadosamente dobrado. Rosa escreveu um bilhete com letra tremida. Obrigada por tudo. Desculpa por ir embora assim. Cuide bem do Pedro. Rosa. Deixou o bilhete na mesa da cozinha, pegou a trouxa e foi até o quarto de Pedro. O menino estava dormindo no berço, os cachinhos loiros espalhados no travesseiro, as bochechas coradas. Rosa se ajoelhou ao lado do berço e ficou olhando, memorizando cada detalhe daquele rostinho que tinha aprendido a amar. Me perdoa, meu anjinho, ela sussurrou, mas eu não posso ficar. Não quero que você cresça sabendo que foi cuidado por alguém como eu. Ela beijou a testinha dele, sentindo o cheiro de bebê que sempre a acalmava. Depois se levantou, pegou a trouxa e saiu da casa. Atravessou o terreiro, passou pelo portão da fazenda e começou a caminhar pela estrada de terra. Mas Rosa não tinha dado nem 100 passos quando ouviu um som. Passos rápidos atrás dela. Uma voz. Rosa, Rosa, espera! Ela parou. Virou devagar. Seu Carlos estava correndo em direção a ela, o chapéu na mão, o rosto vermelho de esforço. Ele parou na frente dela, ofegante. Onde você pensa que vai? Rosa não conseguia olhar nos olhos dele. Eu preciso ir, senhor. Por quê? O que aconteceu? Eu não posso ficar. Por que não? E foi então que tudo desabou. Rosa largou a trouxa no chão, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Um choro desesperado de quem guardou tudo por tempo demais. Porque eu menti para o senhor, porque eu não sou quem o senhor pensa que eu sou. Seu Carlos ficou parado, confuso. Do que você está falando? E então, entre soluços, Rosa contou tudo. Contou sobre o bebê que tinha perdido, sobre a vergonha, a culpa, o vazio, sobre como tinha amamentado Pedro às escondidas, porque seu corpo ainda produzia leite. Sobre como tinha mentido dizendo que sabia cuidar de bebê, quando na verdade sabia, porque tinha sido mãe e tinha falhado. Eu sou uma vergonha, senhor. Uma moça que engravidou sem casar e perdeu a criança. As pessoas iam me desprezar se soubessem. O senhor ia me mandar embora, então eu escondi, mas não consigo mais viver com essa mentira. Quando Rosa terminou de falar, ficou ali parada, esperando. Esperando que seu Carlos gritasse, que a mandasse embora, que dissesse todas as coisas cruéis que ela já tinha ouvido na vida. Mas ele não fez nada disso. Seu Carlos ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Rosa mantinha os olhos no chão, incapaz de levantar a cabeça, esperando a rejeição que tinha certeza que viria.
O vento frio da manhã balançava a barra do seu vestido e levantava a poeira da estrada. Ao longe, os pássaros cantavam como se nada de importante estivesse acontecendo. Mas para Rosa era o fim de tudo. Olha para mim, seu Carlos disse finalmente a voz baixa. Rosa balançou a cabeça. Não conseguia. Rosa, olha para mim. Ela respirou fundo e levantou os olhos devagar. E o que viu a deixou sem palavras. Seu Carlos não estava com raiva. Não estava com nojo. Ele estava olhando para ela com algo que parecia compreensão e dor. Uma dor que Rosa reconheceu porque era igual à dela. Você acha que eu não sei o que é carregar um segredo? Ele disse. Você acha que eu não sei o que é sentir culpa por algo que não foi totalmente sua culpa? Rosa piscou, confusa. Senhor? Seu Carlos tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos, um gesto de cansaço que Rosa já conhecia. Então ele falou, Helena morreu porque eu não estava aqui quando ela precisou. Ela entrou em trabalho de parto no meio da noite. Eu tinha viajado para a cidade resolver uns negócios. Quando voltei, era tarde demais. O bebê nasceu, mas ela teve complicações. Perdeu muito sangue. O médico disse que se eu tivesse estado aqui, tivesse levado ela para o hospital mais cedo, talvez ela tivesse sobrevivido. A voz dele falhou. Rosa viu os olhos dele brilharem com lágrimas que ele tentava segurar. Eu carrego essa culpa todo dia, Rosa. Todo dia eu olho para o Pedro e penso, minha esposa morreu para ele viver. E eu não estava aqui para salvar ela. Eu falhei. Então, quando você diz que você falhou, que você é uma vergonha, eu entendo. Porque eu sinto a mesma coisa. Rosa não sabia o que dizer. Nunca tinha imaginado que seu Carlos carregava um peso tão grande. Ele sempre pareceu tão forte, tão resoluto. Mas ali estava ele, vulnerável, humano, quebrado como ela. Mas sabe o que eu aprendi? Ele continuou. Aprendi que a gente não pode deixar a culpa destruir o que ainda é possível. Helena se foi, sua filha se foi. A gente não pode mudar isso, mas a gente pode honrar elas vivendo, cuidando de quem ainda está aqui. Ele deu um passo à frente e pegou a mão de Rosa. A mão dela estava fria, tremendo. A dele estava quente, firme. Você cuidou do meu filho quando eu não conseguia. Você trouxe vida para minha casa quando tudo era morte e silêncio. Você não mentiu, Rosa. Você apenas não contou toda a sua história. E ninguém é obrigado a expor suas feridas para todo mundo. Mas as pessoas, elas vão saber, vão julgar. Que julguem. Eu não me importo, porque eu sei quem você é. Eu vejo quem você é todo dia. E o que eu vejo é uma mulher forte, corajosa, que ama meu filho como se fosse dela. E isso é tudo que importa para mim. Rosa sentiu as lágrimas escorrerem de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de aceitação, de algo que ela nunca pensou que mereceria. Então não vai, seu Carlos disse apertando a mão dela. Não vai embora. Fica. Não como empregada. Não como alguém que eu pago para cuidar da casa. Fica como parte da família. Rosa olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu algo mais também. Algo que a assustava e confortava ao mesmo tempo. Algo que parecia amor. Eu não sei como ser parte de uma família, ela sussurrou. Nunca tive isso. Então a gente aprende junto. Ele soltou a mão dela e deu um passo para trás. Respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer algo difícil. Então, falou as palavras que mudaram tudo. Casa comigo, Rosa. O mundo parou. Rosa ficou olhando para ele, achando que tinha ouvido errado. O quê? Casa comigo, não por obrigação, não por conveniência, mas porque você faz sentido na minha vida. Porque eu acordo todo dia e a primeira coisa que penso é em você cuidando do Pedro, sorrindo na cozinha, cantando aquelas músicas baixinho. Porque eu olho para você e vejo a pessoa mais corajosa que eu já conheci. E porque eu acho que eu tô me apaixonando por você.
Rosa não conseguia respirar. Aquilo não era real. Não podia ser. Homens como seu Carlos não se apaixonavam por mulheres como ela. Mulheres quebradas, com passado manchado, sem nada para oferecer. Mas eu não sou boa o suficiente para o Senhor. Para de me chamar de Senhor, ele disse. E pela primeira vez, desde que Rosa o conhecera, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E para de achar que você não é boa o suficiente. Você é mais do que eu mereço, Rosa. As pessoas vão falar. Deixa elas falarem. E seu Antônio, as cozinheiras, os trabalhadores, todos vão. Eu não me importo com eles. Eu me importo com você, com o Pedro, com a família que a gente pode ser. Rosa olhou para a estrada atrás dela. A estrada que levaria ela embora. De volta para o nada. De volta para a solidão. Depois, olhou para a fazenda. Para a casa onde Pedro dormia. Para o homem à sua frente, oferecendo não apenas um lar, mas um futuro. Eu tenho medo, ela confessou. Eu também. Mas acho que vale a pena ter medo junto. Rosa fechou os olhos. Pensou na filha que tinha perdido, na dor que carregava, mas pensou também em Pedro, no sorriso dele toda manhã, no jeito que ele esticava os bracinhos para ela, no amor que ela sentia e que era real, mesmo que tudo mais tivesse sido quebrado. E então ela abriu os olhos e olhou para seu Carlos. Sim, eu caso com você. Ele soltou o ar que estava segurando. Deu um passo à frente e puxou Rosa num abraço. Um abraço apertado, daqueles que dizem tudo que as palavras não conseguem. Rosa encostou a cabeça no peito dele e ouviu o coração batendo rápido. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu segura, completamente segura. Eles ficaram ali abraçados no meio da estrada de terra, enquanto o sol subia no céu e um novo dia começava. E quando se soltaram, seu Carlos pegou a trouxa de Rosa do chão e estendeu a mão. Vamos para casa? Rosa pegou a mão dele. Vamos. E juntos, eles caminharam de volta para a fazenda, de volta para Pedro, de volta para o futuro que nenhum dos dois tinha imaginado, mas que agora era possível. Porque às vezes o amor não vem de onde a gente espera. Às vezes ele vem de lugares quebrados, de pessoas feridas, de histórias difíceis. Mas nem por isso é menos real, nem por isso é menos forte. 3 meses se passaram desde aquele dia na estrada. 3 meses desde que Rosa disse sim, e a fazenda tinha se transformado completamente. Não só nas paredes da casa, que agora tinham quadros novos e cortinas coloridas, mas na atmosfera. Havia risadas, havia conversas na hora do jantar. Havia música vinda da cozinha quando Rosa cantava enquanto preparava a comida. Havia vida. O casamento tinha sido simples. Apenas o padre da cidade, 2 testemunhas e Pedro no colo de Rosa, usando uma roupinha branca que ela tinha costurado com tanto capricho que parecia coisa de loja cara. Rosa usou o vestido de chitão, o mesmo da festa de São João, mas dessa vez com um véu simples que Dona Teresa, a senhora da igreja, tinha emprestado. Não teve festa grande, não teve banquete, mas teve amor. E isso era tudo. As pessoas da fazenda reagiram de formas diferentes. Seu Antônio ficou calado por semanas, mas eventualmente aceitou. Dona Aparecida e Dona Lourdes ficaram chocadas no início, cochichando que seu Carlos tinha enlouquecido de vez. Mas quando viram como Rosa cuidava de tudo, como a casa brilhava, como Pedro crescia forte e feliz, até elas tiveram que admitir que talvez, só talvez, aquele casamento fizesse sentido. E Rosa acordava todo dia, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. Ela que tinha dormido em bancos de praça, que tinha sido chamada de inútil a vida inteira, agora era dona de uma casa, esposa de um homem bom, mãe, no coração, de um menino que a chamava de mama e esticava os bracinhos toda vez que ela entrava no quarto. Pedro tinha completado 1 ano e já estava dando os primeiros passinhos.
Rosa passava as tardes no quintal com ele, segurando as mãozinhas dele enquanto ele tentava andar sozinho, rindo quando ele caía sentado e se levantava de novo com determinação. Seu Carlos às vezes parava o trabalho só para ficar olhando os dois brincando, um sorriso no rosto que antes era só tristeza. Uma tarde, Rosa estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu a caminhonete chegar. Limpou as mãos no avental e foi até a varanda. Seu Carlos estava descendo do carro, mas não estava sozinho. Havia uma mulher com ele, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil, carregando uma pequena mala. Rosa desceu os degraus, curiosa. Seu Carlos se aproximou com um sorriso. Rosa, essa é Dona Mafalda, a parteira da cidade. Ela vai ficar com a gente por uns dias. Rosa franziu a testa. Por quê? Seu Carlos olhou para ela com aquele jeito que sempre derretia o coração dela. Porque daqui a 6 meses você vai precisar dela. Rosa levou um segundo para entender. Então seus olhos se arregalaram. Você sabe? Sei. Faz umas 3 semanas que eu percebi. Você enjoando de manhã, dormindo mais cedo, chorando por qualquer coisa. Ele riu baixinho. Eu já passei por isso uma vez, lembra? Rosa colocou a mão na barriga, ainda sem acreditar. Ela estava grávida. Grávida de novo. E dessa vez, diferente da primeira, ela não estava sozinha. Não estava com medo. Não estava carregando vergonha. Eu estava com medo de contar, ela confessou. Com medo de você pensar que eu tinha te enganado, que era por isso que eu tinha aceitado casar. Seu Carlos se aproximou e colocou as mãos no rosto dela. Rosa, você é minha esposa, a mãe do Pedro, e agora vai ser mãe do nosso filho também. Não existe enganação nisso. Existe amor. Existe família. Rosa abraçou ele, as lágrimas escorrendo, mas dessa vez de felicidade pura. Dona Mafalda sorriu, pegou a mala e entrou na casa discretamente, dando privacidade para o casal. Eu tenho medo de novo. Rosa sussurrou contra o peito dele. Medo de perder. Eu sei, eu também tenho, mas dessa vez a gente vai fazer tudo diferente. Você vai ter o melhor cuidado. Vai ter Dona Mafalda aqui perto. Vai ter eu ao seu lado. E vai dar tudo certo, porque tem que dar. Rosa assentiu, querendo acreditar. E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente acreditou. Acreditou que merecia aquilo. Acreditou que era possível ser feliz depois de tanta dor. Acreditou que às vezes a vida dá segundas chances. Os meses foram passando. A barriga de Rosa foi crescendo. Pedro aprendeu a andar sozinho e começou a falar palavras soltas. Seu Carlos construiu um berço novo, pintado de branco, e colocou no quarto que agora era deles. Rosa costurou enxovais, bordou mantinhas, preparou tudo com um cuidado que vinha do amor e também do medo de perder de novo. Mas não perdeu. Numa noite de lua cheia, Rosa entrou em trabalho de parto. Dona Mafalda estava lá, experiente e calma. Seu Carlos segurou a mão de Rosa a noite inteira, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor da testa dela, prometendo que tudo ia ficar bem. E quando o sol nasceu, trazendo um dia novo, um choro agudo encheu a casa. Uma menina, pequena mas forte, chorando alto, com os punhos cerrados e os olhinhos fechados. Dona Mafalda limpou a bebê, enrolou num coeiro macio e colocou nos braços de Rosa. E Rosa olhou para aquele rostinho e viu a redenção. Viu a filha que tinha perdido. Viu a segunda chance que tinha pedido nas orações silenciosas. Viu o futuro que agora era real. Como vai chamar? Seu Carlos perguntou, sentado na beira da cama, olhando as duas com amor. Helena. Rosa disse sem hesitar. Helena, em homenagem à mulher que me deu esse lar. Seu Carlos sorriu, os olhos brilhando. Helena, é perfeito. E ali,
naquele quarto simples de uma fazenda no interior, cercada pelo homem que aprendeu a amar, pelo filho que escolheu como dela e pela filha que finalmente pode chamar de sua, Rosa entendeu algo importante. O valor de uma pessoa nunca foi definido pelo corpo, pela beleza, pelo passado. O valor de uma pessoa está no amor que ela é capaz de dar. Está na coragem de recomeçar. Está na força de se levantar depois de cair. Está em escolher acreditar que merece ser feliz, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Rosa tinha sido chamada de simples a vida inteira, e talvez ela fosse mesmo. Simples nos gestos, nas palavras, nas roupas, mas no coração ela era imensa, corajosa, forte e finalmente amada. Anos depois, quando Pedro já era um rapaz e Helena uma menina esperta de olhos vivos, Rosa às vezes sentava na varanda ao fim da tarde e olhava para a fazenda, para os cafezais que agora eram dela também, para a casa que tinha ajudado a transformar, para a família que tinha construído com as próprias mãos, mesmo quando todos diziam que ela não era capaz. E Rosa sorria, porque tinha provado que estavam errados, que ela não era uma moça simples sem futuro. Ela era uma mulher que tinha lutado, sobrevivido, amado e vencido. E essa era a história mais bonita que poderia ter vivido. E assim termina mais uma história que nos faz acreditar que milagres existem. Se você chegou até o final e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi o momento que mais te emocionou? Adoro saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Até o próximo encontro.